Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live sobre Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto tão esperado aqui nesse nosso programa, né, nesse nosso projeto de bate-papo SBN, que é algo que é novo, né? Enfim, a lei é uma lei nova que acaba trazendo várias modificações no nosso dia a dia. Então, acaba sendo uma segurança maior, né, para todos nós, quando a gente compartilha ali algum dado. E hoje, com o Dr. Fernando, com o Dr. Márcio Rassi, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que muda, né? O que é que acontece a partir do momento que essa lei existe, o que é que nós podemos acrescentar daí no nosso dia a dia, no nosso papel aí com relação aos nossos pacientes. Afinal de contas, quando nós atendemos os pacientes, nós precisamos ter acesso aos dados pessoais desses pacientes, aos dados pessoais até de familiares. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre como agir, né? Olá, tudo bem? Tudo bem, doutor Fernando? Boa noite, boa noite. Doutor Márcio, boa noite. Boa noite, tudo bem, Fernando? Tudo bem, Vanessa? Tudo jóia. Tudo jóia. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, doutor Márcio, por estar aqui com a gente nessa noite, por disponibilizar aqui um pouco do seu tempo, né, para a gente ter essa conversa representando, né, todos os sócios aqui da nossa SBN nesse assunto tão importante que é da Lei Geral de Proteção de Dados. O doutor Márcio, pessoal, para quem não conhece, até para o doutor Fernando também, o doutor Márcio, ele é neurocirurgião, né, nosso membro aqui da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, neurocirurgião no Hospital AC Camargo, aqui em São Paulo, e é secretário do Departamento de Base de Crânio da nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, como todos nós, ele também tem essa necessidade, né, de acesso aos dados, né, dos pacientes ali no dia a dia. E hoje ele vai conversar aqui com o doutor Fernando, que é o nosso, para quem está assistindo nesse nosso projeto aqui de live, né, Bate-Papo SBN, o doutor Fernando é o nosso advogado da sociedade, e vai aprofundar um pouco mais nesse assunto que é tão necessário, né? E tão corriqueiro. Até acho que daria até mais que só uma live, né, doutor Fernando? Certeza. Sobre isso. Então, muito obrigada pelo seu tempo aqui novamente. Eu que agradeço. Sempre. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Eu queria agradecer à Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, em nome da doutora Vanessa, pelo convite de poder participar hoje desse bate-papo. Queria agradecer ao Dr. Fernando também pela contribuição que ele tem dado aí a todos os neurocirurgiões. Eu tenho acompanhado algumas das lives, algumas discussões, e a gente acaba aprendendo coisa que a gente não tinha nem ideia que era um direito nosso, ou que nós não poderíamos fazer, enfim. Cada vez é uma coisa diferente que a gente aprende aí. E acho que é uma iniciativa que tem que perdurar aí pelos próximos anos, porque realmente o médico não entende nada dessas coisas. Então, a participação do Dr. Fernando é muito legal, muito bem-vinda, e nós temos aproveitado muito isso, e a comunidade de neurocirurgia aqui agradece muito o que você tem feito, Fernando. Imagina. Obrigado pelas palavras, doutor Márcio. Muito obrigado, é um prazer imenso. Eu falo com o maior prazer e orgulho que a SBN é quase que uma não vou falar filha minha, porque é difícil, né? Passou por muita gente já, mas eu tenho um carinho enorme por trabalhar para essa empresa, essa entidade. É uma entidade que eu falo com toda tranquilidade que é uma das maiores defensores da defesa profissional do Brasil. Ele é muito preocupado com todos os membros, então isso é muito gratificante para mim também.
Inclusive, falando na sua filha, ela ajudou a divulgar aqui a live, né? Que linda! Sim. Agora há pouco, Sim. o doutor Fernando postou chamando Sim. para todo mundo vir aqui para a live. Então, assim, também, não só ela, né? Eu queria pedir para que vocês mandem o aviãozinho aqui do lado para 3, 4 colegas que não estão aqui ainda, porque esse assunto é muito importante e é muito legal a gente ter a discussão aqui ao vivo, como a gente tem tido, né, quinzenalmente aqui com o doutor Fernando. Exato. Com certeza. A gente sabe que quem já esteve fora do país, a Vanessa, eu também já tive a oportunidade, e a gente sabe que a maneira com a qual os dados dos pacientes são lidados nos hospitais no exterior é muito rigorosa, né? Antes de entrar em qualquer hospital, antes de participar de qualquer projeto, você precisa fazer vários treinamentos, precisa assinar um monte de coisa que você não vai divulgar nada e tal. Então, eu acho que a gente está dando um passo agora nessa direção em relação à proteção dos dados dos nossos pacientes, né, trazendo a LGPD para a medicina. Eu acho que a gente está tomando um passo adiante nisso daí. Eu acho que é um passo muito importante, é um passo que não vai ter volta, com certeza. Uhum. Então eu queria perguntar para o Fernando, por que é importante para a gente aí entender esse conceito da Lei Geral de Proteção de Dados? Por que isso pode influenciar na nossa prática? Por que isso é importante para a gente? Bem, pessoal, boa noite a todos os participantes. Eu vou tentar ser o mais conciso possível. A última vez que eu conversei com isso, com outros colegas de vocês, durou mais de 1 hora a conversa, mas de uma forma, só eu falando. Então, é muito material. É uma lei complexa, é uma lei extensa, é uma lei que envolve termos que até então a gente não tinha muito conhecimento. E exige, sim, uma participação de interpretação e de atuação direta nessas questões. E, principalmente, a questão toda envolve a parte pecuniária também, não dá para deixar de negar isso, né? Essa lei foi bastante rigorosa no aspecto das sanções. E as sanções, ela é aplicada por uma entidade governamental chamada ANPD, que é a Associação Nacional de Proteção de Dados. Muita crítica houve em relação a essa legislação, porque primeiro iniciou a legislação, mas o processo sancionatório ainda não estava preparado. E isso vai acontecer só agora, em agosto. Então, muitas pessoas estão tranquilas em falar que deixar um pouquinho isso para depois, né? Agora já não, mas porque falta um mês. Tá em mas cima, né? Muita gente levou isso no banho-maria e isso é uma complicação bastante preocupante na minha concepção. É uma legislação, doutor Márcio, doutora Vanessa e demais pessoas, colegas, participantes, é uma legislação que é uma legislação de princípios. Eu vou tentar deixar aqui o máximo e o mínimo de informação necessária que vocês médicos podem ter para atuar com tranquilidade em relação à adequação à LGPD, tá? É importante deixar bem claro o seguinte, que vocês, por questões já relacionadas à sua profissão, desde o juramento de Hipócrates, quando vocês se formaram, vocês estão adstritos ao sigilo. Então, na realidade, isso é uma questão já intrínseca à profissão dos senhores. Mas isso não significa que é necessário que vocês não tenham que adotar algumas medidas de segurança, medidas técnicas de segurança, e vamos falar no aspecto macro. Macro hoje, o que seria? Os consultórios, né? Não vou entrar aqui na seara dos laboratórios e de grandes instituições hospitalares, mas vou falar sobre as questões dos consultórios, que é o dia a dia da maioria dos médicos hoje no Brasil. Então, é importante, sim, que tenham conhecimento mínimo, mas ainda que necessário. Não é uma legislação onde só o advogado vai atuar. Não é. Vocês precisam ter um suporte relacionado a alguém de TI, principalmente para poder entender um pouquinho mais os mecanismos de segurança que vocês precisam adotar. E isso, quando eu falo vocês, eu encaro como de uma forma global, porque isso envolve também engenheiros, advogados,
que trabalham com dados, né? Então, vamos tentar, é esse o cenário. A preocupação que eu quero deixar aqui é só em relação às boas práticas, a segurança, e mecanismos de segurança, de técnicas de segurança que nós vamos ter que adotar a partir de então. Uhum. Deixa eu só fazer um apanhado para quem não sabe, né? Essa lei, ela é de 14 de agosto de 2018 e agora, 2 anos depois, aqui começam as sanções, né? Correto, doutor Fernando? Então, Correto. então, assim, ele é como se existisse um tempo de adaptação, né? Para que e por isso que a gente trouxe agora esse mês, mais ou menos um mês antes de virem aí essas sanções, para que vocês possam realmente se organizar, né? Como brasileiro acaba deixando tudo para a última hora, né? É uma coisa que a gente vê lá fora que já existe e eu tive que assinar. Eu tive que, enfim, me comprometer. O Márcio também, eu acho que todo mundo que foi para fora do país fazer algum estágio, tudo, a gente tem que ter aquela questão de ter muito cuidado com os dados dos pacientes, tudo. Aqui existe, né, já esse cuidado desde 2018, mas agora vai começar a pesar no bolso, se você não cumprir, né? Então, é muito importante tomar cuidado e prestar atenção em cada uma dessas nuances, né, doutor Fernando? Com toda certeza. Volto a dizer, existem alguns termos técnicos da lei que eu gostaria até de trazer para vocês, para que vocês pelo menos saibam e, eventualmente, se precisar debater isso com alguém, até com algum técnico que possa incluir, auxiliar vocês nessa essa adequação à legislação, para vocês entenderem os termos, tá? É importante dizer isso. Então, eu vou já me adiantando aqui, depois a gente pode até abrir e fazer algumas perguntas que a gente tem um roteirinho. De qualquer forma, é importante vocês adotarem a seguinte situação. Existem alguns termos técnicos que precisa entender a partir de agora. Eu vou destacar aqui o controlador, o operador, o DPO, que é uma palavra americana, que é Data Protection Officer, que para o Brasil foi colocado pela maravilhosa palavra de encarregado, e, pois isso era mais gourmetizado na Europa, e agora veio com esse nome encarregado, mas é uma nova, digamos assim, uma nova atividade, uma nova função que as pessoas que controlam os dados vão ter que ter. Então, essas palavras são palavras do dia a dia agora. Quem é que é o controlador? Controlador é quem tem os dados. Eu, vocês, todos os médicos que atuam com dados são controladores. E nós temos também os operadores. O que são operadores? São pessoas que trabalham esses dados para nós, médicos, advogados, engenheiros e etc. Primeiro de tudo, tem um bom contato com o operador. Tem, aliás, uma relação contratual com o operador. Porque esse operador só pode fazer as situações, só pode tratar os dados a partir das diretrizes dos controladores, tá? Controladores que eu digo, nós médicos, vocês médicos, nós advogados, engenheiros, etc, tá? E DPO, que isso é importante também entender. DPO é o encarregado aqui no Brasil, que é uma pessoa terceira, pessoa física ou jurídica, que vai ter que fazer a intermediação entre o controlador e a Agência Nacional de Proteção de Dados e os titulares. E titulares são quem? Os pacientes. Ok? Pequenas doses homeopáticas só para a gente, com calma, a gente avançar. Vamos lá. Posso continuar? Com relação... Sim, na verdade, assim, com relação só que o pessoal está comentando aqui, o Barreiros, né, JP, está agradecendo muito, doutor Fernando, dizendo que você é fera, sabe muito, e IBPP está dizendo que o conteúdo de altíssimo nível. Um abraço para os Barreiros, um abraço. O Barreiros também é suspeito, ele é um excelente advogado no direito médico também. Legal. Então, é bem importante a gente entender um pouquinho sobre os princípios, né, dessas leis de LGPD e também a aplicação na nossa... Assim, quando a gente traz, né, para a nossa prática médica, né, Márcio? Eu acho que a gente, ali no consultório, muitas vezes a gente tem acesso, né, aos dados dos pacientes, até a gente também compartilha os nossos dados e até compartilha alguns dados, algumas informações ali no prontuário médico, no hospital, né? E os hospitais estão se organizando com relação a isso.
Então, é bem importante a gente conversar um pouquinho sobre esses princípios também, né? É. Eu acho válido. Os princípios, normalmente costuma ser uma questão chata, digamos assim, porque não é algo, não é uma imposição de lei, mas são princípios que regem essa legislação. Então é importante saber. Eu vou destacar 3 aqui que eu acho que são os mais interessantes. O primeiro de tudo é a transparência. Agora, o paciente de vocês pode e deve ter total acesso a essas informações que vocês tiverem dos seus pacientes. Uma mera ligação, um mero requerimento, ele pode ter acesso, ele pode ter interesse de corrigir essas informações, ele pode ter interesse em retirar essas informações que vocês tenham dele, porventura, ok? E existem exceções, evidentemente que existem exceções, e quando eu falo paciente, eu não falo só pacientes, eu falo também os funcionários de vocês. Porque vocês provavelmente têm uma secretária, têm uma auxiliar, e vocês precisam dos dados desses funcionários, e vocês precisam compartilhar esses dados. Sejam com as atividades fiscais, ou para, enfim, para a obtenção de vale transporte, o Barreiros até que está aí, já pode até ajudar, que ele mexe muito com a previdenciária trabalhista. Você vai precisar dessas informações, desses seus funcionários, e você vai ter que compartilhar essas informações. Então, já a partir daí, já existe uma necessidade de que esses funcionários de vocês precisariam consentir com essa situação, com esse compartilhamento. Mas em que momento que a gente precisaria compartilhar? Você precisa compartilhar quando, por exemplo, estou falando em relação a funcionários agora. Isso. Quando você, por exemplo, precisa registrar esse funcionário e você precisa fazer um exame admissional. Para você fazer um exame admissional, você precisa passar esses dados do seu funcionário para terceiros. Ou, eventualmente, para busca de vale transportes, para obtenção de vale refeição, todas as fisco, questões relacionadas à Receita Federal. E aí o que muda nesse momento? Assim, a gente já, enfim, faz isso, né, quando vai contratar o funcionário, mas aí o que é que muda nesse momento? Porque ali ele, de uma certa forma, ele está consentindo, né, essa passagem dos dados até para poder ter esses benefícios, enfim, para poder fazer o registro e tudo mais. Justo. O que é que muda nesse momento? O que muda é que é necessário agora que seja feito de forma escrita. O consentimento, existem algumas hipóteses legais que você pode utilizar, a lei prescreveu isso, que você pode utilizar os dados pessoais dos titulares, mas desde que seja consentido. Com exceção, e aí entra a classe de vocês, que é tratamento da saúde, tutela da saúde, etc. e tal. Então, eu não vejo necessidade, aí, já passando para os pacientes, de vocês pegarem o consentimento do seu paciente para você relatar isso num prontuário. Não vejo necessidade. Isso. É como se, exatamente, já era a minha dúvida, eu já ia pensar assim, o paciente chega ali no consultório, ele passa o nome, né, e-mail, telefone, às vezes nome da mãe, endereço, essas coisas, e daí, ali no final, a gente teria que fazer junto, entregar algum documento, seria algo aconselhável, né, que o paciente está autorizando que esses dados sejam guardados ali no consultório, alguma coisa desse tipo? Existe algum tipo de recomendação com relação a isso? Nesse caso específico, atividade médica é a exceção. Atividade médica, e aqueles profissionais de saúde, na verdade, o que fala a lei, são exceções. E nesses casos, não precisa ter o consentimento do paciente para vocês tratarem esses dados. Vocês podem, e é natural, inclusive, que vocês compartilhem esse prontuário com médicos que participam da rede assistencial. Isso que eu ia perguntar. Mas, uma coisa importantíssima. Lembra lá, Vanessa, lá no começo que a gente falou sobre sigilo médico? Primeira live, inclusive. Primeira live. Na primeira live eu falei o seguinte: você, ainda sendo médico, você não pode compartilhar esses dados de pacientes para outro médico que não faça parte da rede assistencial. Ou seja, você obtém, muito normal, você obtém informações de um paciente e quer compartilhar isso num grupo de WhatsApp ainda formado por médicos. Isso, além de ser uma infração ética, é uma não adequação à legislação geral de proteção de dados. Nesse momento... desculpa, pode falar. Não, eu ia perguntar. Esse compartilhamento, ele não pode ser feito mesmo que seja com dados não identificáveis, que seja
sem mostrar, enfim, número de prontuário, nome, nada que possa identificar. Você depois poderia falar um pouquinho sobre essa questão dos dados identificáveis? Ótimo. Ótimo. Boa pergunta. Boa pergunta. A legislação não contempla dados anonimizados. O que são dados anonimizados? São dados que você oculta a informação que possa identificar essa pessoa. Eu vi uma live sensacional uma vez, eu não lembro o nome dela, uma advogada muito bacana, muito interessante, muito inteligente. Ela deu o seguinte exemplo. Ela é ruiva, ela é mulher, ela usa óculos, e aí foi feita a seguinte informação. Quantos advogados tem no Brasil? 200 mil. Quantas advogadas mulheres tem no Brasil? 100 mil. Quantas advogadas ruivas existem no Brasil? Sei, 3 mil. Quantas advogadas ruivas moram em determinada região? X, 500. E quantas advogadas ruivas, mulheres, que atuam com direito médico? 3. Ou seja, você já identificou essa pessoa. Então, eu ouvi também de um estudo que até um exame, doutor Márcio, um exame pode ser considerado um dado pessoal. E aí, eu faço uma ressalva. Os médicos tratam com dados pessoais sensíveis. A lei determina isso. Dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis... Isso que eu te perguntar. Exatamente. É o que vocês provavelmente fazem todo santo dia, que é a anamnese. Dependendo da anamnese, o quão completa vocês fazem, e não precisa ser completa nesse extremo, tá? Existe uma resolução específica do CFM que contempla aí o que deve conter a anamnese. Ela não precisa conter, por exemplo, os dados de religião. Religião até vai. A religião até vai porque existem as questões relacionadas a restrições de transfusão de sangue. Mas não precisa, por exemplo, contemplar questões relacionadas à atividade sexual, à opção sexual da pessoa, doenças que são, porventuras, que sejam doenças transmissíveis que possam trazer algum dissabor para esse paciente. Quem mais que eu posso citar aqui de exemplo? Conte aí vocês, qual é o exemplo? O que vocês pegam de anamnese para os seus pacientes? Às vezes tem, assim, dependendo de como você está desenvolvendo o seu raciocínio clínico, algumas vezes você precisa, né, perguntar algumas dessas coisas. É bem complicado você, principalmente quando o pessoal da infectologia, por exemplo, que precisa, enfim, aprofundar mais tudo. Então, eu acho que a gente acaba fazendo na neurocirurgia, né? Como a gente acaba sendo bastante especializada, né? A nossa conduta. Geralmente, a gente já tem um encaminhamento de um colega clínico, ou um colega que já está acompanhando todo o restante. A gente acaba focando mais na parte neurocirúrgica, né? Mas é bem complicado isso, essa questão da semiologia. Se a gente volta lá na faculdade, né, lembrar ali do nosso terceiro ano ali de faculdade, quando a gente fazer uma anamnese era 1 hora, né? A gente perguntava tudo da vida do paciente. Então, é isso que a gente precisa chegar no equilíbrio e, assim, é até importante a gente discutir isso, porque não vai ter outro local, tá, pessoal? A gente conversar sobre isso. O que é que poderia, né, até a partir desse momento que existe essa questão da sanção, tudo, o que é que, no caso, o paciente que está ali, ou familiar, tudo, poderia achar que esse componente ali, já que a medicina é exceção, né, já que os dados médicos, a questão ali do exercício profissional é exceção, o que é que ele poderia agir, né, e achar que está se passando, né, como você citou, assim, ele pode se sentir, enfim, um pouco incomodado de comentar sobre algum assunto, algum outro. Claro que existe também a questão da relação médico-paciente, né, nesse momento, do quanto foi construído ali, às vezes não no primeiro momento, mas ali, aos poucos, a gente pode aprofundar um pouco mais. Então, o que o paciente poderia, né, agir e dizer que poderia, enfim, ultrapassar, né, isso? E o que é que a gente poderia ter problemas? Não sei se eu me fiz entender. Qualquer coisa você reformula a pergunta, porque a questão é a seguinte, vocês precisam ter, hoje é a famosa, é o Big Data para o Small Data. Então vocês precisam ter um mínimo de informações possíveis. Infelizmente,
no consultório de vocês. Em relação à anamnese, óbvio, a anamnese, você viu que eu fiquei com dificuldade de explicitar aqui o que seria uma anamnese restrita, porque vocês, de fato, vocês são exceção e vocês precisam, de fato, ter o máximo de informações possíveis. Só que pense o seguinte, se porventura, quanto mais informações vocês tiverem, e porventura isso, vocês não têm um mecanismo de segurança para guardar esses dados, vocês vão ter vão ter um problema. Entendi. Então, imagine isso. Eu estava até dando um exemplo na própria CBN. Imaginem que os dados de um paciente, de um paciente, no caso a gente estava tratando de associados, mas imagine que um dado de um paciente suma com todas as informações possíveis e imagináveis em relação à opção sexual, partido político, local de trabalho, nome dos pais, da mãe, e outras informações que eu acho que não seria necessário. Esse prontuário some. Tá? E passa na mão aí de algum estelionatário. Agora imagine se sai um documento anonimizado, somente com as iniciais, com os últimos 3 números do CPF, com informação somente de telefone ou e-mail, tá? Imagina, olha só situações diferentes. Aconteceu um incidente, mas o dano que isso vai trazer ao titular dos dados é muito menor. Sim. Né? Então é importante ter isso hoje em mente. Você precisa ter, sim, uma quantidade menor de dados, somente realmente o estritamente necessário. Com toda certeza. Isso seria uma primeira dica, primeira adequação. Eu lembro, inclusive, em relação ao cuidado com os dados sensíveis, né? Eu lembro, a Vanessa deve ter visto isso também aqui, lá nos Estados Unidos, quando a gente tinha as reuniões, né, para discussão de casos, né, enfim, quando você chegava na reunião, você recebia uma folha, né, e nessa folha estava escrito, tinha lá as iniciais do paciente, o número do prontuário e o histórico médico dele, e tinham lá, enfim, 5, 6, enfim, o número de casos que fosse ser discutido naquela reunião. Naquela reunião tinha 30 pessoas. Então, cada um pegava uma folha dessa e tinha lá os dados que você poderia identificar o paciente, como o número do prontuário, por exemplo, né? E no final da reunião tinha um cesto de lixo, que era específico para você colocar dados sensíveis. Estava escrito lá, sensitive data. E lá você colocava qualquer papel que continha informações sensíveis, incluindo, por exemplo, se você quisesse descartar um CD de imagem, um CD com uma ressonância, você tinha que descartar lá. Era um lixo naquele sistema boca de lobo, sabe? Era só um negocinho assim, só entrava, não tinha como você enfiar a mão lá dentro para pegar nada, que era fechado com chave. Então eu lembro disso, isso me chamou bastante atenção quando eu cheguei lá nos Estados Unidos. Curioso, muito curioso. A maneira como isso é tratado. E outros hospitais que eu visitei nos Estados Unidos também tinham esse lixo para sensitive data. Sim. Na Universidade da Flórida também, na Mayo Clinic também, isso é uma coisa... E que a gente ainda não está vendo aqui, né? E eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso vai passar, porque a gente imprime tanto, enfim, documento, né, no nosso dia a dia, tudo, e muitas vezes esses papéis, onde que eles estão sendo descartados, né? Vão para um lixo comum. Isso é muito cuidado. Eu vou engatar em outro assunto, então, porque esse assunto é muito ramificado. Exclusão de dados, a lei prevê isso, o término de dados. A lei prevê quanto tempo você vai querer ficar com aquele dado. Tá? E qual que é a finalidade você vai querer. Então você tem que pensar, fazer uma varredura mental e pensar o seguinte: para que eu preciso desse dado desse paciente? No caso de médico, é um pouco mais complexo, volto a dizer, é exceção. Por quê? Porque na realidade, complexo que eu digo já adianto aqui, tá? Para não assustar nenhum médico. Essas alterações da legislação não trouxeram tantas inovações assim para o médico. Não trouxe, tá? Porque já falei, vocês estão distritos ao sigilo desde há muito. Mas a gente pensa que a exclusão de um dado é simplesmente você clicar no arquivo e apertar o delete. Não é. Se você for reparar no seu computador, você apertar o delete e entrar na lixeira, o seu arquivo está lá ainda. Né? Então aí envolve uma questão, inclusive, técnica de informática para verificar isso.
com muita propriedade. Essa história que você falou de fazer essa destruição, fantástica. Essa forma que é feito deve ser triturado, provavelmente, o CD. Isso, Né? triturado, que você não consegue ter acesso a informação nenhuma depois. Exatamente, exatamente. E isso é muito importante mesmo, sem dúvida nenhuma, que um tema contemplado também pela legislação, a exclusão disso. Então, pense o seguinte, pense em quais potenciais danos aquelas informações poderia causar ao seu paciente ou ao seu funcionário se, porventura, acontecer um acidente de dados, tá? Não posso esquecer de falar uma coisinha aqui. Tratamento de dados é outra formação que vocês todo mundo que vai mexer com LGPD vai ouvir essa palavra. Tratamento no ambiente médico ou tratamento hospitalar, clínico, alguma coisa nesse sentido. Tratamento que a lei coloca aqui é tudo. Armazenamento, acesso, compartilhamento, é tudo. Então, todos nós tratamos dados pessoais hoje de terceiros, ok? Sim. Eu até coloquei uma enquete agora há pouco aqui, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? 80% disse que não sabia o que era, tá, Fernando? Até para ter uma ideia aqui. E daí... quem compartilha dados, quem lida com dados, todos. Então, assim, a partir desse momento, a gente tem obrigação de saber, né, sobre o que é essa lei, enfim, sobre tudo que a gente tem que ter de cuidado. Essa questão aí que o Márcio comentou, inclusive, não só com a questão digital, mas inclusive com o que a gente está imprimindo ali, né? Porque às vezes imprime 2 vezes, uma guarda no prontuário, a outra a gente descarta no lixo. E o que é que vai acontecer com esse lixo, né? Então, são detalhes. A Paula está perguntando aqui se para um consultório valeria a pena imprimir e não manter nada arquivado no computador. Aí é a outra questão, né? O que é que você acha que Boa seria... pergunta da Paula. 2 situações. Você precisa, não importa onde você guardar. E saibam que, muita gente fala isso, não é se vai acontecer o incidente, é quando vai acontecer o incidente. O incidente que eu digo é o vazamento de dados. E a lei, Paula, não se preocupa com, especificamente, claro, não é esse o foco do vazamento de dados. Ela se preocupa qual mecanismo você tem para evitar isso e qual mecanismo você tem para minorar os danos. É isso que a lei se preocupa. Tá? Você precisa ter condições de provar, se acontecer alguma coisa, vai chegar uma cartinha da NPD e vai falar, me explique quais mecanismos você tinha, quais dados você tinha e quais medidas que você adotou para minorar esses danos. Então, pouco importa se você vai deixar de forma eletrônica, de forma virtual ou de forma física. Por que eu falo que pouco importa? Porque você pode ter no seu consultório auxiliares que tenham acesso a essas informações. E aí é um problema, já. É uma situação que nós precisamos mudar. Muito normal, eu principalmente como advogado, tenho no escritório as advogadas que acabam mexendo nos processos, né? Mas em relação às informações pessoais dos clientes, é importante que você destaque uma pessoa para fazer isso. E com o log. O que é log? A pessoa que vai ser responsável para tratar esses dados, principalmente a questão do financeiro ou do RH, vai ter um log de entrada e saída e vai dar para saber quando ela entrou para mexer nessas informações. Isso se você for colocar de forma virtual. E é importante você ter, sim, parece básico, mas é verdade. O Word, esse Word 365, se não me engano, é um documento bastante seguro já. E ele contempla situações relacionadas à LGPD. Ele, inclusive, destaca quais são os dados sensíveis, quais não são. Então, você ter um antivírus atualizado, um malware atualizado, ter um bom mecanismo de proteção, saber delimitar o máximo possível de pessoas que vão mexer nesse computador, é uma ferramenta interessante. E mais, só para concluir, para não perder o raciocínio, e mais, peça também para vocês todos que têm funcionários, fazer um curso, ainda que seja um curso simplório, um curso básico, mas que dê condições de ele entender isso e de certificar esse funcionário que ele recebeu essas instruções. Por que eu falo isso? Porque se acontecer algum incidente, a NPD vai cobrar o que condutas você fez. E aí é importantíssimo você ter, sim, um documento que fale, olha, os meus funcionários são instruídos, têm
recursos para isso, nós temos um mecanismo de segurança mínimo para que possa ser utilizado, né? Então, essa é a informação que vocês precisam ter, essa certificação dos seus funcionários. Se for colocar físico, coloca num lugar bem guardado, num lugar que só você tem a chave, um lugar destacado do consultório, às vezes é difícil falar isso, mas um armário onde só você tenha. Tome cuidado com questões relacionadas a bolor, parece brincadeira, mas não, mofo, água, e outras coisas que possa deteriorar, perder esses dados, entendeu? Então, pouco importa onde você deixar, apenas guarde isso, bem guardado. É interessante você mencionar a questão do log, né, o acesso no computador, mais uma vez falando lá da experiência que eu tive no exterior, porque acho que é a minha referência nessa questão da manutenção de dados. Lá eles têm a tal da RIPA, né? Que acho que é Health Insurance Portability and Accountability Act, que é um negócio que é mais ou menos uma lei para proteção de dados e fluxo de dados do paciente, né? Então, quando eu cheguei no hospital, eu tive que levar todo o equipamento eletrônico que eu tinha, que pudesse armazenar dados dos pacientes, pendrive. O pendrive eu achei aqui, estava procurando, eu ganhei esse pendrive aqui, ó, está escrito aqui, ó, Vault Privacy, não sei se dá para ver aqui, por causa da luz. Não estou conseguindo enxergar, mas você está dizendo, acredito. Sim. Sim. Então, eu tinha que usar esse pendrive, ele só, você conecta e você tem que ter uma senha para poder abrir o arquivo. Aí eu tive que levar meu celular, meu laptop e todos os pendrives que eu tinha na TI do hospital, e eles fizeram o que eles chamam de encrypting, né? Que eles vão fazer, encriptar, sei lá como que traduz isso. Criptografado, sim. Criptografar os seus aparelhos. E você autoriza o hospital a intervir no seu aparelho e deletar o seu aparelho remotamente. No caso de algum vazamento. No caso de algum vazamento. Então, assim, o seu celular passa a não ser mais só seu, entendeu? Então, fantástico. Tudo que você escreve, todo e-mail que você recebe, o hospital tem acesso, entendeu? Então, a maioria das pessoas, a maioria dos médicos tem 2 celulares. Tem o celular do hospital e o celular particular. Né? Porque o do hospital é o do hospital. Então, qualquer coisa que você escreve ali, o hospital tá vigiando. Acaba né? tendo acesso. Acaba tendo acesso. E qualquer informação relacionada a paciente, por exemplo, você está escrevendo um trabalho. Estou escrevendo um trabalho com a Vanessa sobre um tumor X. E eu quero falar assim, Vanessa, a paciente tal mandou as imagens. Eu não posso escrever o nome completo, eu tenho que escrever a paciente número 2. E sempre tem que ser através do e-mail da universidade. E através do e-mail da universidade, nada no e-mail pessoal. Né? Inclusive, trazendo para a nossa realidade aqui, a doutora Paula até que falou que foi muito bom saber, doutor Fernando, que o Word 365, né, que a gente tem acesso, é bem protegido. Então, isso acaba ajudando a gente ali no dia a dia para, enfim, para cuidar, né, desses dados. E uma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia também, a maioria dos HDs externos e pendrive habilita você colocar uma senha. E a gente não tem o hábito de fazer isso. Eu também não tenho. Mas isso é uma coisa que é fundamental. Se você está guardando informação naquele pendrive, seja uma cirurgia que você filmou, fotografia do paciente, qualquer coisa, não custa nada você colocar uma senha lá. Né? Eu vou tentar fazer isso hoje, inclusive. Porque você protege. O problema é eu achar onde está o meu HD externo. Olha a confusão. Você perder um pendrive é igual você perder um arquivo, um armário de arquivo inteiro com informações sigilosas. Claro. Sim. Né? Sim. Então essa seria uma maneira da gente colocar uma chave, tentar evitar. Né? Isso. Até um mecanismo, né? Se por acaso tiver algum problema, você mostrar. Eu tive esse cuidado de colocar a senha, tudo. Então, uma seria forma de se proteger, né? Exatamente. Mecanismo para evitar esses problemas. Né? Exatamente. Como que a gente pode se proteger, Fernando? Como que o médico pode se proteger, assim, que eu digo, no sentido de como a gente pode cuidar melhor dos dados e evitar que a gente tenha algum tipo, enfim... De acidente, que aconteça alguma coisa, enfim, que a gente fala, putz, que... vacilo. Sim. Como que a gente pode
cuidar evitar, né? melhor, evitar isso aí. A legislação fala que você também não pode colocar seus, até falo isso para todo mundo, você não pode colocar os dados no submarino e deixar lá utilizar só quando precisa. Não dá, é impossível, né? Então tem que ser de forma proporcional à sua atividade, obviamente, você adotar medidas de segurança, investir em medidas de segurança que possa trazer VPN, muito bom, acabou de falar, VPN é uma ideia muito boa, para que você possa trazer... Deixa eu só comentar, doutor Fernando, rapidinho para o pessoal que estiver vendo. A doutora Paula acabou de comentar aqui, doutora Paula Guincai, que falou que o VPN, para evitar que o nosso aparelho pessoal seja rastreado, né? Vale a pena? Vale sim. VPN é interessante, é uma medida interessante. Não só VPN, mas também isso que eu acabei de colocar. Mudar um pouco o sistema. Primeiro de tudo, ter menos dados. Tenham menos dados, não tem por que ter uma necessidade enorme de dados. Isso se você já estiver coletando muitos dados. Vamos dizer que você já esteja superado essa fase. Invista em programas de proteção, realmente. Antivírus, parece simplório, mas não é. Antivírus, sistemas que possam trazer sistemas de backup, criptografia, tudo tem que ser criptografado, sem dúvida nenhuma. A telemedicina, inclusive, ajuda muito nisso. Vocês, provavelmente, os que fazem a telemedicina, ela já contempla aí um sistema de precaução, de segurança em relação às senhas, mudar as senhas de forma constante. É incrível, eu não vou lembrar agora. Tem um site que mostra se sua senha já foi descoberta. E eu vou tentar descobrir com o tempo e eu falo para vocês, mas por incrível que pareça, eu coloquei lá a minha senha e foi descoberta. Mas é um perigo como que você vai colocar a senha ali? Exato. Eu acho que eu não teria coragem. Eu não compartilho minha senha com ninguém, mas ele fala se houve algum incidente, algum vazamento de informação. Às vezes aparece para mim, essa senha foi identificada num vazamento de informação. Sugerimos que troque a senha. Às vezes aparecem uns avisos assim para mim. Acontece com muita frequência. Por incrível que pareça, a rede de internet, de Wi-Fi que vocês têm no consultório, separem uma rede para a recepção, alguns têm condições de fazer isso, alguns costumam fazer isso, e uma rede só tua. Porque é muito comum o paciente pedir, né? Eu posso dar uma olhada aí, posso usar a rede de Wi-Fi? Se você pega um desses adolescentes crânio que fica na frente do computador o dia inteiro, ele faz... detona aí todas as informações que você pode ter, né? Então, são essas informações de modo geral, questões técnicas, mas questões de conduta mesmo, uma alteração de formação, doutor. Coisas básicas, senha, medidas de segurança técnica, eventualmente uma proteção em relação aí à parte contratual, que é não só a questão do vazamento, né, mas a questão de você compartilhar os dados, pedir autorização para quem precisa autorizar, que no caso são os funcionários. Tá? Precisa ter aí, se tiver um contrato de trabalho com esses funcionários, faça um aditamento simples. A partir de agora, quer dizer, simples não vou falar que é simples, precisa realmente buscar aí um advogado, mas a partir de agora seus dados vão ser compartilhados e os dados que você vai tratar são totalmente sigilosos, sob pena de responsabilidade, eventualmente demissão, aquela coisa toda. Entendeu? Você acha que a gente... Desculpa, Vanessa. Não, só dizendo que é muito interessante, é muito importante isso. Pode falar. O Fernando, você acha que em algum momento a gente vai precisar de alguém para gerir esses dados nossos do consultório, como você tinha falado daquele controlador de dados, né, o DPO, né? Vamos lá. O controlador de dados são pessoas que você compartilha esses dados por algum motivo. Tá? Por algum motivo X você precisa compartilhar esses dados, por exemplo, um armazenamento que você precisa desses dados de algum servidor externo, por exemplo. Isso já é um compartilhamento de dados. Né? Alguns, inclusive, são fora do país. Né? Então, na realidade, esse operador, ou então, deixa eu dar um outro exemplo de operador mais simples. Eventualmente está o pessoal da TI, que faça a TI para você. Você precisa, sim, ter aí, se tiver essa pessoa,
E se você achar, eu, por exemplo, não tenho essa necessidade ainda, mas se vocês tiverem essa necessidade, teria que fazer um ajuste contratual com eles aí para obter, para deixar bem claras as responsabilidades, né? O DPO é outra coisa. O DPO é uma Seria o figura, encarregado, né? Que você falou. seria o encarregado que a lei exige que as entidades tenham. Esse DPO seria o tal do ombudsman, digamos assim. Seria aquela pessoa responsável por receber as reclamações dos titulares, responsável para tentar resolver essas reclamações com os titulares, e é aquele que vai fazer um link com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Tá? Existe, eu estava fazendo inclusive um estudo hoje à tarde, que é, aliás, um livro que eu recomendo para todo mundo, quem quiser ler, não estou ganhando nada com isso, mas é um livro muito bacana que eu uso. LGPD na saúde, legal. É um livro muito completo, um livro que não é somente focado para do direito, mas também dá muitas dicas muito bacanas para quem precisa se inteirar a isso. E fala especificamente em relação ao ombudsman, ao encarregado, que não existe ainda uma obrigação que alguns consultórios tenham isso, tá? Muito provavelmente isso vai ser regulamentado, porque você vai falar, puxa, meu trabalho agora vai começar a ser difícil, eu preciso ter um TI, preciso ter um advogado para fazer os contratos, preciso ter agora um encarregado. Né? Dificilmente vai ter, ainda não existe isso. A gente até vi essa informação hoje à tarde, que essa questão pode ser que não seja necessário, ainda não tem uma regulamentação sobre isso. Atualmente, se isso for preciso, o próprio encarregado pode ser vocês, médicos, como gestores da própria clínica, do próprio consultório, ok? Então, é essa questão. DPO é uma outra coisa, é uma terceira pessoa aí. Como funciona isso nos hospitais? Os hospitais com certeza tem. Nos hospitais com certeza vai ter. Provavelmente não. Aí tem assim, essa pessoa que é responsável, a pessoa é uma pessoa terceira, muitas vezes estão ligada à direção, porque é uma pessoa que seja autônoma, e ela faz esse link todo, principalmente com os pacientes, né? Para os hospitais, para a área de saúde, vocês podem usar os dados dos pacientes, porque é uma das bases legais que a lei permite. A lei tem 10 hipóteses legais. E e uma das hipóteses legais é realmente a tutela da saúde por profissionais de saúde. Então vocês podem utilizar no prontuário, vocês podem usar os dados pessoais com um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, tá? Porque não dá para ser diferente disso. Tá? Mas com certeza nos hospitais tem sim um DPO, um encarregado para tratar dessas situações. Com certeza tem. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que esse encarregado deve trabalhar nos hospitais, deve trabalhar em paralelo com o comitê de ética, né? Imagino, porque vamos supor, a gente, enfim, que acaba escrevendo trabalho ou dando aula em congresso, por exemplo, eu dou uma aula num congresso, tá? Eu mostro um vídeo de uma cirurgia que eu fiz, tá? Não aparece o rosto do paciente, não aparece nada, aparece o exame, sem nomes, né? Sem nome, e aparece o vídeo da cirurgia do paciente, ok? Então, teoricamente, a não ser pela imagem do vídeo, não teria nada que seria possível identificar o paciente. Okay? Quando eu vou mostrar o rosto do paciente, por exemplo, fiz uma cirurgia e eu quero mostrar alguma coisa no olho, eu quero mostrar alguma coisa no nariz, eu sei que eu preciso de autorização por escrito da paciente para poder mostrar o rosto dela. Voltando a outra situação, onde não há o rosto, onde não há o nome, onde não há o prontuário, apenas imagens de cirurgia, né? Anônimas. Eu preciso de uma autorização para mostrar esses dados, mesmo eles sendo dados que não são possíveis de identificar a paciente, ou com dados, vamos dizer assim, não identificados, não identificáveis, eu posso mostrar sem problema. Eu acredito que para LGPD você não precisaria,
Para LGPD você não precisaria. No entanto, não existe só LGPD. Nós temos aí o Código de Direito de Defesa do Consumidor, nós temos aí, que é uma lei, inclusive, muito mais antiga aí do que a LGPD, e nós temos o PROCON, nós temos outras diversas entidades, temos o Ministério Público, que também está fiscalizando os atos em relação as atos em relação à publicidade, digamos assim, e a demonstração de dados de pacientes, de questões de pacientes. Nesse caso, eu até imagino... O próprio CFM também, né? Com toda certeza, com toda certeza. Mas nesse caso, especificamente, você está mostrando ali uma cirurgia relacionada a algumas questões corpóreas até... Então, veja, não tem como você identificar essa pessoa através daquela informação, né? Então, em relação ao LGPD, não. Mas em relação às outras questões cíveis, por exemplo, eu gosto de pegar, assim, uma autorização expressa, um consentimento expresso prévio do paciente, com toda certeza. Ah, legal. E agora, o que é que muda para o paciente com essa lei, doutor Fernando? O que muda para o paciente... Quais direitos, né? Quais direitos que o paciente, né? Que os nossos pacientes passariam a ter? E o que é que muda ali para ele com relação a essa nova lei? Nova não, né? 2 anos aí, mas... Pois é, ele vai ter um acesso maior a essas informações. Ele pode ter, ele pode saber como, com quem e de que forma você trata esses dados dele, tá? É muito comum um paciente chegar, isso é muito comum, né? O paciente chega no consultório e aí a secretária atende ao paciente. E ali já é feita uma conversa, né? E muitas vezes tem pessoas na recepção esperando. E ele já é feita uma conversa onde a secretária vai além de algumas informações que, na verdade, não daria porquê ela ir tão a fundo assim, né? Então, primeiro de tudo, o paciente tem direito a ter esse acesso, essa restrição de informação, essa recepção de uma forma muito sutil pela recepção. Isso inclusive, uma indicação que a gente dá para os funcionários. Os funcionários precisam saber mexer com a LGPD, pessoal. Não basta só os médicos, só os gestores saber mexer com a LGPD, mas os funcionários também precisam. Por isso que eu recomendo, pelo menos, que seja feito um curso básico, né, que seja online, para essas pessoas. Inclusive, compartilha essa live, né? Quem não tiver aqui, os funcionários não estiver aqui, compartilha a live com eles depois. Pois vai ter uma noção inicial, vai saber o que é, né, a lei. Exato, exatamente. Mas que seja até em company mesmo, onde a pessoa vai até o consultório e dá uma live, faz uma live, assim, live mesmo, ao vivo ali. Pessoalmente, né? Para os funcionários, né? Então, inclusive, isso é uma coisa que a gente costuma fazer com muita tranquilidade e é até melhor, porque ali, depois da reunião, você inclusive já assina um termo que você participou daquele aprendizado, daquele curso, digamos assim. Então, ele pode ter todas essas informações, como, com quem você compartilha, eu quero retirar, eu quero alterar esses dados, eu quero ter... qualquer tipo de informação mais ampla agora para o que o paciente vai precisar e querer, ele vai ter esse acesso. E você vai ter que dar. Tá? Se você não puder dar, você vai ter que justificar de forma muito clara para ele o motivo pelo qual você não pode dar, mas por um prazo muito curto, você precisa passar essas informações para ele. Tá? Seja de alteração, de acesso, de exclusão e qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então são essas informações que são direitos dos pacientes. Eles até determinam essa questão do prazo de... Sim. Você precisa ter essa informação até 2 dias. Caso a pessoa não consiga, caso você não consiga, você precisa passar até 2 dias essa informação para os seus pacientes. Ou seja, de forma mais rápida possível. É importante, eu sempre ressalto isso, a relação médico-paciente, a Vanessa sabe, eu repito isso sempre. Tenha uma boa relação com o seu paciente. Eventualmente, se você não conseguir, explique para ele o motivo pelo qual você não consegue passar essas informações agora. Mas, para a classe médica, são informações que eu acho que vocês devem ter, né? Então, por exemplo, a pessoa está divorciada, ela não é mais casada, então ela quer alterar esses dados do sistema dela, né? E eventualmente, como que são tratados esses dados, qual a finalidade que é tratado esses dados, toda essa explicação que pode ser feita. E detalhe, pode ser feita por e-mail, por telefone, por qualquer coisa que seja. Para o paciente... Não, detalhe, finaliza que eu já vou arrematar, que a gente só tem 7 minutinhos aqui para finalizar. Puxa, nossa. É muita coisa, né?
Pois é. Para o paciente, a LGPD veio quase como um Código de Defesa do Consumidor, tá? Deixa eu registrar, não vou falar mais. Não, não, só esse detalhe do e-mail, que uma coisa que a Paula colocou aqui, que é a autentificação em 2 fatores, né? No caso, tanto até o WhatsApp mesmo, tem muitas clínicas que utilizam o WhatsApp enfim, para agendar consultas, tudo. Hoje o WhatsApp acabou se tornando uma ferramenta muito útil, né? E daí o fato de você fazer ali essa autentificação em 2 fatores acaba somando, né? Eu tive uma colega que teve um grande problema porque o WhatsApp da clínica foi invadido, né? Porque hoje está acontecendo muito isso, cada vez mais. E daí a grande preocupação era isso, essa questão de paciente. Você tenta cancelar número, tudo é uma dor de cabeça. Então, quem ainda não tem, coloquem, né, no seu WhatsApp. E a Paula está agradecendo muito, doutor Fernando e doutor Márcio aqui. A live super interessante e está tirando muitas dúvidas que ela tinha. O Chiros também, dando os parabéns aqui. Diga, Márcio. O Fernando, você falou rapidinho, só um comentário. Você falou da conversa da secretária com os pacientes em volta, né? E aí eu fui lembrando de algumas coisas. Por exemplo, às vezes a gente comenta coisas no corredor do hospital, comenta coisas dentro do elevador, né? E eu lembrei da época de estudante, que a gente entrava num quarto com 6 pacientes, cada um com um familiar do lado, e discutia o caso de cada um na frente de todo mundo. E até outra pessoa dá um palpite, né? Olha, você não faria isso, não. Eu quero só... Eu estou lendo aqui no meu sistema uma aula que eu dei sobre isso. Eu quero deixar algumas informações só para finalizar. Eu não posso terminar essa live sem falar isso. Pessoal, o que vocês precisam ter em mente, então? Segurança da informação, ok? Tenham isso em mente. Atenham-se com situações, garantam que os dados pessoais não sejam destruídos, tá? Que não sejam alterados, que não sejam acessados de forma indevida, que não sejam divulgados também, tá? Eu vou deixar só aqui uma dica, uma simples dica que vocês podem fazer no consultório a partir de amanhã já, tá? Verifique quem utiliza esses dados, como são coletados, ok? Quem são os responsáveis por esse tratamento, quanto tempo eles são mantidos, tá? Se eles podem ou não ser excluídos, e se puder, ou faça. E qual a base legal? A base legal vocês têm já, que é o tratamento de saúde. E qual que é a finalidade? É necessário realmente vocês terem toda essa informação no sistema de vocês? Se sim, mantenham, tome cuidado, guardem bem. Se não, excluam. Legal. Excelente. Muito obrigada. Gostaria de tirar nossa foto aqui. Deixa para a próxima. Vamos ver só se tem mais alguma dúvida, mas vamos tirar uma foto aqui, 2 segundinhos. Pessoal, tira o print aí, por favor. Beleza, obrigada. Obrigada, Márcio. O Matheus está agradecendo aqui, Matheus Gomes. Doutor Fernando, obrigado, viu? Nossa, você falando, eu fui lembrando de várias coisas ao longo da vida que eu fiz e não deveria ter feito. E a gente é educado na faculdade de uma maneira que não é nada como a gente deve praticar, né? Pensando na proteção de dados, né? A gente sai falando alto no hospital, a gente está discutindo um caso, entra no elevador e continua, e a gente tem que se policiar, né? A gente tem que se reeducar, né? Com toda certeza, com toda certeza. Mas é todo mundo assim, não são só os médicos, os advogados também estão assim. Volto a dizer, eu preciso achar meu HD, que deve estar por aqui. Então, terminando a live aqui, eu vou procurar meu HD. Então, tá todo mundo nessa Inclusive, isso deveria situação. ter sido tema, né? Deveria ser uma matéria ali na faculdade, né? A gente tem pouco contato ali com direito, mas isso é muito importante, né? Essa questão do sigilo médico que a gente conversou, essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados, também é algo que relativamente pode pôr no lugar de bioquímica. Então tem muita coisa daí que... A SBN está tentando preencher essa lacuna aí nos congressos, etc. E fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, mas realmente é muito pouco ainda. Excelente. Agradeço, a Paula falando, a gente é muito fofoqueiro na faculdade. Muito. A Thaís está agradecendo aqui, a doutora Thaís, agradecendo muito. Obrigada, doutor Fernando, por essas informações, assim, por condensar tanto, né, nessa horinha aqui com a gente.
Obrigada, doutor Márcio, Não, eu que agradeço o convite aí e a oportunidade de falar com o Fernando aí. Imagina, eu que sou fã de vocês, não sem puxação de saco, mas neurocirurgia é um negócio muito complicado. Pelo amor de Deus, vocês estão de parabéns. E vocês estão de parabéns, realmente, pelo amor de Deus. Obrigado a todos que participaram mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, doutora Vanessa. Boa Obrigado, noite, gente. um abraço, doutor Marcelo, tá aí, muito bom. Doutor Marcelo, um grande abraço. Obrigadão. Um abraço para todo Tchau, mundo. boa noite. Obrigado. Tchau, tchau, boa noite.